Fala pessoal, nossa aula de hoje vamos falar sobre os invertebrados, certo? São esses serizinhos que a gente conhece aí, são esses animaizinhos que não vão ter ossos, certo? Eles não vão ter uma estrutura bem formada, uma estrutura óssea bem legal, bem definida, certo? Ok? Então vamos ver como esses organismos, esses animais, eles vivem no nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá por slide para a gente ver mais ou menos como funciona isso. Galera, vamos ter aí diversos seres, vamos chamar de seres invertebrados, beleza? Vou aqui mostrar aqui devagarzinho, a gente não perder, certo? Então, seres invertebrados, vamos ter aí ó, várias imagens que mostram aí vários vertebrados, beleza? Então vamos lá para nossa definição básica aí de seres invertebrados, certo? Então os seres invertebrados são esses seres que vai apresentar mais ou menos 33 filos, certo? E cada filo vai ter sua particularidade, certo? Sem dúvidas que vai ter várias características. E aí galera, ele vai ter aquelas velhas formas que a gente sempre fala em sala de aula, que os vertebrados, como eles são animais, então todos eles são heterótrofos, certo? Ou seja, eles dependem do outro para se alimentar. Outra coisa, eles são eucariontes. Significa o que, professor? Significa que eles vão ter células completas, certo? Ok? E outra característica, eles são multicelulares, certo? Então sempre que a gente falar sobre os animais, lembra que eles são multicelulares, ou seja, vai ter inúmeras células. E como a gente vai iniciar falando sobre os invertebrados, então vamos começar falando sobre eles mesmos que você está pensando aí. A esponja, professor, sobre os poríferos, certo? Então nós vamos ter aí no caso os poríferos, então vamos ter a esponja, certo? Que não é essa esponja aí que você está vendo, que é a esponja de lavar louça, certo? É a esponja que é um animalzinho, certo? E aí nós vamos lá para a gente ver. Quando nós falamos em poríferos, nós vamos ter a seguinte ideia: são animais aquáticos, ou seja, eles são marinhos na sua totalidade. Outra característica, não possui órgão nem sistemas, ou seja, ele vai ser apenas um emaranhado de células, e esse emaranhado de células não vão formar uma coisa bem organizada, certo? Então, podemos dizer que a esponja ela não vai ter, de certa forma, órgãos bem elaborados, certo? Vai ser um organismo simples. Beleza? Outra característica, são animais filtradores, ou seja, eles estão lá no fundo do mar e eles vão se alimentar de partículas suspensas que estão na água. Então a água entra no seu corpo e ele absorve essas partículas, filtrando então a água, certo? Outra coisa, eles podem ser sexuado e assexuado, certo? Então eles tanto poderão reproduzir automaticamente, como eles poderão cruzar algumas células e formar um novo indivíduo, beleza? E aí nós temos aí o exemplo da esponja, certo? A esponja é o animal mais representativo. Vale, professor, e quer dizer que isso é um animal? Mas por que ele é um animal? Ele vai ter as características de um animal, como a gente já falou, que é o que? Eles são heterótrofos, ou seja, eles dependem de um outro organismo para poder sobreviver, ok? No caso aí das partículas suspensas, e eles vão apresentar multicélulas, ou seja, são seres multicelulares, ok? Outra coisa que eles vão apresentar, as suas células não vão ter parede celular, certo? Formando então essa estrutura semelhante, então por isso é classificado como um animal, beleza? Não é um vegetal, porque ele vai ter características de animais, certo? Ok? Seguindo adiante, então vamos ver aí o corpo da esponja. Então a esponja, esse animalzinho, ele vai ser formado por isso aí, ó. Então, se a gente for entender mais ou menos como funciona isso, o que vai acontecer? A água ela vai entrar por aqui ao redor da esponja e vai sair aqui esse orifício. O nome desse orifício é chamado de ósculo, certo? Esse ósculo vamos ter aí
várias espículas, que são os espinhos, certo? E aí nós vamos ter a sua célula principal. A sua célula principal são essas, ó, os coanócitos. E o que os coanócitos faz, professor? Ele captura esses partículas suspensas da água e vai fazer a alimentação da esponja. Vamos ter também aí os amebócitos, que vai fazer a digestão dessas partículas. Beleza? Então eles vão filtrar a água, deixar a água limpinha, certo? Para outros indivíduos. E aí vamos para o nosso exercício. Aí nós temos aí exercício bem curtinho, 4 questõezinhas, certo? E a primeira tem assim: quais os principais filos que integram o reino Animalia? Como são os seres do filo Porífera? Por que os filos do espongiário é chamado de porífero? E o que são coanócitos, certo? Essas questõezinhas aí que falam relacionadas sobre os seres vivos. Pessoal, para poder tirar mais dúvidas de vocês, podem recorrer ao livro de vocês. O livro de vocês vai estar na página 88 e 89, certo? Ok, então com isso a gente se despede da nossa aula, certo? Então, galera, valeu mesmo, certo? E bons estudos aí, ok?